E aí, fião, me cobraram muito aí um vídeo sobre o que acontece em Israel e Palestina, mas você quer que eu fale o quê? Vou falar o quê se já tem tantos entendidos aí dentro da rede de internet? Falar que Abraão sai de Ur, na Caldeia, anda 2.000 quilômetros, aí vai ser chamado depois de povo hebreu, onde tem lá os cananeus e filisteus e ocupa aquela terra? Aí não vou falar sobre o quê? Sobre a questão do Egito, por exemplo, na situação em que o Egito os, os hebreus, os hebreus na época, ficam escravos dos egípcios, mas Moisés consegue um belo acordo, inclusive, para sair do Egito e depois partir em busca da terra prometida. Falar, por exemplo, de Josué passando a fio de espada meio mundo em Jericó. Ou falar também da situação que você quer que eu fale, do rei Davi e as suas expansões que foram grandes, gigantescas, mas ao mesmo tempo, depois você quer que eu fale o quê? Do domínio dos assírios e babilônios e depois romanos, o povo judeu, que causaram grandes situações ao povo judeu de escravidão. Você quer que eu fale o quê? Dos fariseus que surgiram mais ou menos 2 séculos antes de Cristo, como um movimento de resistência, assim como os macabeus, os iscariotes e outros. E os fariseus se prestaram ao trabalho dos romanos, não é? Tanto é que Jesus chamava de sepulcros caiados por fora e podres por dentro, porque conheciam todo o processo. Sei que eu falo o quê? Da questão, por exemplo, da diáspora judaica, quando os judeus ficaram sem pátria, quando ficaram realmente jogados ao mundo, ao léu, né? E aí sempre eles usam o primeiro termo judeu na frente porque não tinham pátria, ficaram sem pátria, ficaram apátridas, né? E aí não foram respeitados. Você quer que eu fale sobre o que, por exemplo? Da Inquisição, por exemplo, que perseguiu os cristãos novos, que era uma maior, grande parte era judeu, que tiveram que mudar seus nomes, mudar seus hábitos para não serem queimados pelo fogo da Inquisição Católica, ou mesmo as cruzadas que perseguiram os muçulmanos para a tomada de Jerusalém. O que você quer que eu fale de Mohammed, o profeta, quando ele faz ali as suas cobranças de impostos? Inclusive os judeus se negam a prestar ali a reverência lá, e Mohammed até diz para que possam fazer suas orações aí voltadas para manter as suas tradições e suas orações voltadas para Jerusalém, mas passou também a fio de espada. O que você quer que eu fale? Você quer que eu fale que os judeus ficaram aí, vieram da Europa e muitos vieram para a América, vieram para o Brasil, vieram para os Estados Unidos, onde fundaram também, vieram aqui para Pernambuco, depois daqui fundaram Nova York, que é o Nova Amsterdã. Você quer que eu fale o que? Das perseguições que existiram, dos pogroms na Rússia, principalmente na Rússia no século XIX, que foi uma perseguição do antissemitismo judaico, quando os judeus foram perseguidos. Muita gente se esquece disso. Você quer que eu fale o quê? Que de repente os próprios árabes, os próprios sírios, libaneses venderam suas terras na Palestina aos judeus, achando um excelente negócio, né? E ali havia os palestinos que são árabes, que também não foram consultados. Aí os judeus começaram a montar seus kibbutz e ir atrás da terra prometida. Você quer que eu fale o quê? Da situação do Reino Unido, que depois do fim do Império Turco-Otomano, ele acabou ficando governando todo aquele local. E aí fizeram a declaração de Balfour para o Estado Judeu, mas tinham negócios lá dentro do Oriente Médio, inclusive a Anglo-Pérsia, e lavaram as mãos nessa situação. Se quer que eu fale que os primeiros grupos, por exemplo, terroristas foram judeus, terrorista no sentido de colocar-se contra o domínio britânico, foi contra, né, contra o domínio britânico. Acho que foi a Irkud, se não me falha a memória, posso estar enganado, esqueci o nome aqui agora. Isso aqui eu falo o quê? Que os judeus sofreram um holocausto, e esse holocausto foi real. 6 milhões de judeus que foram mortos nos campos de concentração e extermínio, Auschwitz, Treblinka, Sobibor, Dachau, entre outros. E tem gente que nega o holocausto. Você quer que eu fale o quê? Que os judeus aí, então, pressionados, fizeram o Estado de Israel e os palestinos nunca foram consultados por absolutamente nada?
E aí, em 30 de novembro de 47 é criado o Estado de Israel e o povo árabe se volta contra os judeus. O que você quer que eu fale? Das guerras árabe-israelenses, que foram várias, como a primeira guerra árabe-israelense em 48, que aí foi o fim do Estado palestino. E aí o Israel toma a região da Galileia, onde tem Nazaré, Galileia, Acre, toma aquela região, toma Jerusalém Ocidental. Os jordanianos, que são árabes, para proteger o povo palestino, toma Cisjordânia e Jerusalém Oriental. E o Egito toma a faixa de Gaza. Isso é em nome da proteção do povo palestino, que aí ficou um povo sem pátria. Você quer que eu fale o que era a Guerra dos 6 Dias? A Guerra dos 6 Dias, por exemplo, que foi o maior expansionismo de Israel e que levou aí até o Egito ser considerado depois traidor da causa árabe, expulso da Liga Árabe, e a morte de Anwar Sadat com depois dos acordos de Oslo, e os palestinos perseguidos por general, pelo poder belicoso também de Israel, quando Israel ali era governado por Golda Meir e tinha Moshe Dayan, e que Ariel Sharon, que depois ainda foi primeiro-ministro de Israel, pressionou a Jordânia para fazer o massacre de Setembro Negro, que aconteceu em 1970 em Amman, capital da Jordânia, então árabes matando árabes, e que depois eles foram lá para Beirute, e em Beirute, pela omissão dos judeus, palestinos foram massacrados nos campos de Sabra e Shatila. O que você quer que eu fale? Que depois teve a primeira intifada, e essa primeira intifada, que foi a revolta das pedras dos palestinos dos territórios ocupados, surgiu um grupo terrorista ou um grupo fundamentalista chamado Hamas, que muita gente está levantando a bandeira da Palestina, aquela bandeira preta, branca, verde, com aquele triângulo isósceles vermelho. E aí o Hamas torna-se um grupo poderoso ali fazendo ataques a Israel. Aliás, antes disso, você quer que eu fale que o surgimento da OLP em 64, que tinha um braço armado, a Al-Fatah, que era comandado por Yasser Arafat, que depois, em 1991, nos acordos de Oslo até 93, depois desses acordos, chamados Acordos de Oslo, ele foi considerado líder da autoridade palestina. Então, o que você quer que eu fale? Então, a guerra do Yom Kippur, no dia do perdão, quando os países árabes atacaram Israel, sem dó nem piedade, Israel revida também a situação. Então, o que você quer que eu fale? Que o Hezbollah surgiu depois dos ataques, do massacre, teve a Operação Paz da Galileia no Líbano, depois os massacres de Sabra e Shatila, e aí surge o Hezbollah, o grupo terrorista talvez mais poderoso que teve na história, porque comandava o Estado do Líbano, a força dele rivalizava-se com o governo do Líbano. O que você quer que eu fale? Que mataram Isaac Rabin, o primeiro-ministro de Israel, se não me falha a memória, depois da assinatura do Acordo de Oslo, isso a mando dos próprios, segundo aí, próprios judeus que discordavam disso, que existem sionistas, ortodoxos e etc. O que você quer que eu fale? Quer que eu fale quando Ariel Sharon, no ano 2000, ele chega e vai visitar a mesquita de Al-Aqsa, a esplanada de Mesquita, gerando a segunda intifada, e depois ele consegue ser primeiro-ministro de Israel, e aí vai mandar prender Yasser Arafat, que era reconhecido como líder da APOANP, Autoridade Nacional Palestina. E aí depois o pessoal cerca a faixa de Gaza e há uma dissensão entre Hamas e Al-Fatah. Aí Mahmoud Abbas comanda ali a questão da Cisjordânia, a faixa de Gaza fica ali. Todo mundo entende de Israel, filho. Todo mundo entende da Palestina, tudo é fácil. Não é? Então a gente às vezes vê aí o pessoal falando coisa do chat GPT, etc e tal. Então o que você quer que eu fale sobre essa guerra? Quer que eu levante a bandeira da Palestina e vá para a rua aplaudindo o massacre que está acontecendo? Você quer que eu pegue a bandeira com a estrela de Davi azul e branca e que vá também defender Israel dizendo que todos os povos são bons? Você quer que eu defenda o Mossad, o serviço secreto israelense? Ou você quer que eu defenda o Hamas, o Hezbollah, os grupos fundamentalistas muçulmanos? Então é muito mais do que uma mera ideologia. Então, pessoas reais estão morrendo. Agora,
saiu da Ucrânia para a Rússia e entrou em Israel e Palestina. E agora, novamente, os canais de geopolítica vão dizer que vai ser o fim do mundo, que em Megido teremos o Armagedon. E tudo isso, mas são canais que têm 10, 20 mil visualizações. Então, meu filho, o que você quer que um professor do interior fale? A gente é do interior, a gente não sabe nada, mas vai seguindo o caminho. Então, o que eu vou falar?